Bom dia a todas, todos e todes para o nosso terceiro encontro, a terceira mesa do primeiro colóquio Pedagogias e Procedimentos Dramatúrgicos. E o tema de hoje a gente denominou Prática da Escrita entre Desejo Singular e Implicação Socio-Histórica. Eu sugeri esse tema para o Tiago a partir de uma preocupação minha, talvez, de situar os textos sempre num contexto histórico. E eu quero começar com duas citações para situar essa preocupação minha um pouco. A primeira é do Machado de Assis, o pequeno texto Instinto de Nacionalidade, onde ele diz, um pouco taxativo, o que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo sentimento íntimo que o torna homem do seu tempo e do seu país. A gente hoje talvez ia acrescentar de seu território. E a segunda citação é uma citação do Roberto Schwartz, bem no final do texto Ideias Fora do Lugar. Aí ele escreve: ao contrário do que geralmente se pensa, a matéria do artista mostra não ser informe, é historicamente formada e registra de algum modo o processo social a que deve a sua existência. Ao formá-la, por sua vez, o escritor sobrepõe uma forma a outra forma. E é da felicidade desta operação, desta relação com a matéria pré-formada, em que é imprevisível dormita a história, que vão depender a profundidade, força, complexidade dos resultados. Então, isso é Roberto Schwartz, sobre essas duas formas. E eu pensei, a partir dessas duas citações, para mim, comigo, que, então, isso nos impele, talvez, pensar esse sentimento íntimo, essa capacidade de captar as formas históricas do material para transformar eles em formas poéticas e fazer dessa maneira o texto não só uma vontade própria, mas também um sintoma e uma intervenção e uma testemunha ativa nos contextos, nos contornos, nos sistemas de valores e seu contorno que eu propus essa mesa. Originalmente, gente, a gente convidou três pessoas, a Ellen Medeiros, que está aqui, a Soraya Martins, que também está aqui, e o Pedro Kossowski, mas o Pedro, infelizmente, ele passou por uma indisposição essa noite, ele não pode estar aqui, pediu muitas desculpas, que ele avisou isso na última hora, mas isso, enfim, aconteceu com ele assim. E então, somos nós aqui para conversar. A temática é apenas um fio norteador, e então eu penso que a gente pode talvez começar, cada um fala um pouco, cada uma, uns 15 a 20 minutos. E depois a gente pega uns fios para tecer uma conversa. Pode ser? E então eu quero cumprimentar as duas convidadas, a Ellen de Medeiros, que é na verdade, ela é catarinense, mas vive em Belo Horizonte. Ela é professora da UFMG. E a Soraya Martins, que é mineira e vive em Curitiba. Então, eles fizeram os caminhos contrários. A Soraya é professora em Curitiba, na Unespar. A gente pode começar com Ellen, pode ser? E depois a Soraya. E eu vou te apresentar rapidinho, um pouco formal aqui. Depois o Tiago vai apresentar a Soraya. Primeiramente, eu quero agradecer o tempo, a disposição.
de vocês para estar aqui com a gente, compartilhar as suas pesquisas, as suas reflexões. Ahm, então, a Ellen, ela é professora de literatura e teatro na Faculdade de Letras da UFMG desde 2016, né? Ela foi professora de dramaturgia e teoria, história do teatro no Departamento de Artes Cênicas da UFOP de 2014 a 2016. Na UFMG ele coordena o NED, o Núcleo Experimental de Dramaturgia, e lá também ela edita a revista Aletria, Revista de Estudos de Literatura. Ela é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e tem muitas publicações. Eu queria destacar ou comentar, comentar não, destacar, mencionar duas publicações aqui. O primeiro, o livro Formulações do Trágico no Teatro de Nelson Rodrigues, de 2022, publicado pela UFMG. E a segunda publicação que eu quero mencionar é um livro editado em 2020, em conjunto com a Larissa Neves e o Berilo Nocella, que se chama Perspectivas sobre o Drama Moderno Brasileiro, um cruzamento de olhares entre o popular, o estético e o político. E esse livro é disponível para download se vocês colocam o título numa máquina de busca, vai aparecer. Então, Ellen, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Estamos curiosos o que você vai compartilhar com nós outros e é isso. A palavra é sua. Tá Obrigado. certo. Obrigada, Stefan. Primeiro, obrigada pelo convite, né, de estar nessa mesa aqui, desse evento. Infelizmente, eu não pude acompanhar os outros dias por conta que a gente está no final do semestre, né? Então, aquela básica vida nossa docente. Também, obrigada pela sua apresentação. Interessante você destacar esse livro que eu organizei com a Larissa Cuberilo, que é um livro que está disponível no site daqui da UFMG, da Letras, né, para quem tiver interesse. Eu também queria cumprimentar a Soraya, colega querida, já conheço de longa data também, né, nunca tivemos a oportunidade de estar juntas conversando numa situação assim, né, e eu também, né, queria deixar um oi aqui para o Pedro, embora ela não esteja, mas enfim, né, também saudar o Pedro, que é um dramaturgo que eu venho acompanhando há algum tempo. A produção não conheço, embora o Stefan já tenha comentado comigo dessa peça mais recente dele, mas eu ainda não conheço, mas já estou interessada. E, na verdade, boa parte do que eu vou falar daqui hoje tem a ver com a própria dramaturgia do Pedro, né? Eu peguei um exemplo do que ele produziu, né, um pouco pensando nessa linha do Stefan, mas também trazendo um pouco, né, para a brasa para minha sardinha, né, um pouquinho também para aquilo que eu pesquiso, para o que eu tenho investigado nos últimos anos, né, essas questões que eu vou trazer hoje aqui, elas vêm já de um bom tempo. Eu comecei essas pesquisas, que não é só uma, né, são várias que vieram acompanhando aí desde 2018, a partir, sobretudo, de uma relação que eu tenho percebido bastante forte na dramaturgia brasileira contemporânea, que é a relação entre memória e narrativa. E essas duas articulações, elas têm me chamado muita atenção, justamente pensando nisso que o Stefan falou, né, como que essas formas históricas acabam sendo incorporadas pela forma estética, né? Então, como que a gente consegue pensar a dramaturgia a partir desse seu contexto histórico imediato de produção. E essa relação entre memória e narrativa é o que mais me tem suscitado provocações, assim, questionamentos. Então, é um pouco disso que eu vou falar hoje, né? Mas como todo processo de pesquisa, e aqui eu acho que todo mundo partilha disso, né? A gente não tem resposta pronta, né? A gente passa por idas, vindas, percursos longos, ondulados, nunca são lineares, né? E vão ganhando contornos, mas também ao longo desses contornos vão ganhando muitas lacunas, né? Porque pesquisa, eu acho que no fundo é isso, ela gera mais perguntas e inquietações do que respostas, né? Então, o que é bom, o que eu fico sempre bastante feliz também com
essas inquietações que vão promovendo outras perguntas e outras investigações, e assim a gente vai criando esse modo contínuo da pesquisa. Mas mais especificamente hoje aqui, eu vou tentar fazer um pouco essa reflexão a partir da proposta da mesa e de uma pergunta que está implícita, ou pelo menos como eu li a leitura, o tema da mesa, né? Então, essa escrita de dramaturgia, a partir de uma prática e exposição de um desejo singular, que eu estou tomando aqui como sujeito, como essa exposição de um sujeito, que leva a uma reflexão ou uma implicação sócio-histórica, né? Ou pelo menos a um desejo de implicação sócio-histórica, né? E que em diversos momentos eu estou entendendo isso, né? E eu estou chamando isso em alguns momentos como uma passagem do íntimo ao social. É interessante que o Stefano também usou essa palavra na apresentação dele, o íntimo, e eu acho que isso é algo que também está bastante recorrente nessa dramaturgia. E aí eu vou tentar fazer uma reflexão um pouco acerca dessa quantidade de obras que trazem ao palco essa visada íntima a partir de uma memória que pode ser pessoal ou pode ser coletiva, né? E como que isso pode se projetar ao outro. Então, esse, na verdade, me parece ser o desejo maior, assim. E eu acho que, assim como o Stefan, uma das grandes inquietações minhas para investigar isso também é entender como que tratar, como que se pode pensar ou trazer o outro, né, a cena, colocar o outro em perspectiva numa condição cada vez mais autocentrada. Então, eu pensar um pouquinho essas fissuras desse universo muito autocentrado, né, de que pelo qual a gente está vivendo, está passando, eu acho que é uma provocação, que não é só uma provocação temática, mas é uma provocação estética também. Eu acho que tem um pouco essa tendência. E aí eu separei meu texto, eu fiz um texto, porque senão eu me perco muito nos devaneios. E a primeira parte eu penso um pouquinho isso, a memória em cena e no texto, né? Porque além de uma certa recorrência do tema da memória no teatro contemporâneo, algo que me parece estar atrelado a um desejo de compreensão e inserção de si em um contexto e momento que visa a coletividade, o que tem amparado as minhas investigações, as minhas pesquisas, é como que a memória também incide sobre a forma dessa dramaturgia, né? Então, como que a memória se transforma também aquilo que em outros momentos eu já chamei como um dispositivo dramatúrgico, como um elemento que está ali presente na forma dramatúrgica também. Compreender a absorção da memória pela estrutura, mais do que algo do que se fala, é um fator a partir do qual seria possível reconhecer uma dimensão, numa primeira instância íntima, né, e que eu estou aqui aproximando desse desejo singular do título da mesa, de retomar ou escrutinar esse intento particular, mas que se amplia e se desenvolve ao fim de alçar ou alcançar certa implicação, ou pelo menos uma pretensão, porque eu também não estou dizendo que sempre isso se realiza, né, sócio-histórica. E aí, uma das primeiras questões é entender memória, né? Reconstruir memórias a fim de constituir-se. Quem sou eu de verdade? Essa é uma pergunta que finaliza o quinto estudo de Paul Ricoeur no livro Si Mesmo como o Outro. Quem sou eu de verdade? Só que ele reitera que responder essa pergunta não é a sua maior preocupação, mas sim buscar uma investigação sobre como um sujeito pode se constituir, ou mesmo como se formula uma questão como essa. Antes de buscar o entendimento do sujeito, o Ricoeur investiga ao longo do livro, é importante saber os caminhos que ele percorre até se constituir como tal. Ou seja, a trajetória e a convivência com os outros, nesse sentido, são fundantes desse como somos. Por isso, para o filósofo, narrar a memória está tão intimamente ligada à hermenêutica do sujeito, uma vez que a identidade está atrelada à vivência, à experiência e ao ser estar no mundo.
Compreender-se nesse sentido é compreender-se com os outros. Tá? Eu acho que esse é um ponto interessante que me interessa do pensamento do Paul Ricoeur. Eu vou falar, né, também não tenho interesse de me debruçar muito sobre o pensamento dele, mas também tem um outro filósofo que traz uma outra perspectiva, que é o Maurice Halbwachs. Eu nunca sei pronunciar esse nome, mas eu acho que vocês conhecem quem é, né? Ele defende que a memória se consolida no sujeito a partir de uma rede social, pelo compartilhamento do que ele chama de uma memória coletiva, né? E aí eu estou citando ele aqui diretamente. Ele fala: se a memória coletiva tira sua força e duração do fato de ter como suporte um conjunto de pessoas, são, no entanto, indivíduos que se lembram enquanto membros do grupo. Então, para ele, a construção da memória, ela está sempre articulada a um pensamento de um grupo, uma memória que ele vai chamar de memória coletiva. Na conjunção dessas reflexões, o que se entende é que a memória está articulada ao reconhecimento de si, mas, sobretudo, ao reconhecimento de si em um conjunto social e partilhado, né? E, de novo, eu não vou me deter aqui nos muitos meandros dos estudos memorialísticos, porque isso demandaria muito tempo e também não é o interesse aqui, mas esse referencial é apenas para trazer como ponto de partida, né, a condição de construção de uma memória que nunca é individual, né? Então, eu estou pensando um pouco a partir disso, né? Eu estou partindo um pouquinho dessa premissa aqui para investigar um pouquinho dessas dramaturgias e dessa relação entre dramaturgia e narrativa. Mas é justamente por conta dessa força que a memória carrega que compreender a interferência dela na estrutura dramatúrgica porta também implicações e possibilidades de expansão ao outro. Há muito se tem observado, e eu acho que todo mundo talvez já tenha tido essa, né, todo mundo que é habitué de teatro já tenha percebido o quanto a insurgência do eu está tão presente na dramaturgia contemporânea, né? Ela assume certo lugar de destaque em uma configuração cada vez mais ampla daquilo que eu estou chamando de uma subjetividade narrativa, né? Que a gente percebe muito essa imersão nessa constituição desse eu. Em uma configuração, buscando, né, a partir dessa imersão, explorar as experiências, os medos e as particularidades de grupos sociais, que aí também isso acaba ganhando uma força bastante grande. O intuito, ao que me parece, é propor com isso um enlace com as questões sociais, históricas e políticas do país, né? Com essas questões imediatas que vivenciam essas experiências, que estão por trás dessas experiências. Aí, revisitando lacunas, repressões e violências históricas, né? Então, esse olhar também dessa memória íntima, por isso que eu estou falando que a memória nunca é individual, ela também está atrelada a uma memória histórica, né? E aí esse entrelaçamento entre essa memória individual e essa memória histórica é o que me parece que é uma força dessas composições. Enfim, para dar conta dessa aproximação entre eu e o outro, entre a memória e o contexto sócio-histórico, como estrutura, como forma, o que eu tenho observado é que essas dramaturgias vão assumir, grosso modo, o modo diegético, né? Ou seja, eles vão assumir a diegese na estrutura do drama, o que a gente entende mais como a narração mesmo. Mas eu estou usando o termo diegético porque não é a narração literária, né? Não é a narração da prosa, não é apenas esse tipo de narração. É uma narração no sentido mais amplo mesmo. E que ela se torna, então, crucial para a elaboração dessas dramaturgias, né? Enfim, várias dessas reflexões aqui que eu trouxe de forma bem sucinta, elas vão se debater, elas vão se desenvolver num campo filosófico, no campo da estrutura formal dessas dramaturgias e as implicações que carrega também a apropriação desse modo diegético na condução e na fabulação dessas memórias, né? Aquilo que eu estou chamando como um drama que narra, né? E é o que eu tenho investigado, estou tentando investigar, venho investigando, que ganha suas particularidades estéticas.
mas não é isso que me interessa aqui hoje, né? O que eu vou falar e o que eu vou me deter mais precisamente como objeto de conversa e trazer aqui para gente é um exemplo que, para mim, né, ganha força dessa articulação entre memória pessoal e memória coletiva a partir de uma dramaturgia específica, que é a Kintsugi, Sem Memórias, do Lume Teatro, com a dramaturgia do Pedro Kozovsky, né? Então, até seria legal se ele estivesse aqui, mas enfim. Que é interessante porque ela também é uma dramaturgia, mas aí construída com um grupo, né? Que escapa um pouco a esse modo que o Stefan tem pensado, né? Como ele falou dessa dramaturgia. Você falou agora, perdi aqui já o título dela. Essa última que você falou, e também pensando na trilogia da cidade, que é talvez uma das mais famosas, Caranguejo Overdrive, né? Guanabara Canibal, que são outras dramaturgias do Pedro que também tem essa relação e essa implicação sócio-histórica, né? Mas eu acho que tem. Acho que ainda assim essa do Lume tem e é que eu vou explorar aqui um pouquinho, né? Aliás, eu preciso deixar aqui o agradecimento explícito tanto ao Lume quanto ao Pedro por eles terem cedido a dramaturgia, porque ela não está publicada e eles cederam a dramaturgia para minha pesquisa, né, para eu poder investigar isso, né? Eu vou falar dela por uma arbitrariedade mesmo, porque é uma peça que eu gosto, de que eu gosto, porque eu acho que ela traz algumas questões para a gente. Poderia falar de um tanto de outras dramaturgias contemporâneas, né? Atualmente eu estou investigando cerca de 20 dramaturgias do cenário teatral brasileiro, então é um espectro bastante amplo, e o Kintsugi faz parte dela, então, desse conjunto, né? Memória dos objetos. Como falar dessa peça, né, do Kintsugi? Eu fiquei me perguntando como entrar nela e como trazê-la aqui um pouco para a gente conversar. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o espetáculo do Lume, mas enfim, Sim, eu eu também me assisti. baseei. Você assistiu? Então é bom que você vai ter isso bastante em mente, né? Mas eu também vou descrever a peça um pouco. É legal. Eu imaginei que você tivesse assistido, Soraya, né, porque você acompanha bastante o cenário teatral contemporâneo também. Eu vou descrever um pouco, né, mas, enfim, também partindo. Também não vou dar spoiler, porque se vocês quiserem ver, ela está em circulação, então também pode ser legal. Mas eu fiquei pensando, né, primeiro da estrutura, mosaico, colagem, quebra-cabeça, coxa de retalhos, com a própria metáfora do kintsugi, né, que eles usam. Me parece que tudo desemboca em um conjunto de lugares comuns sobre a cena contemporânea, né, que é justamente esse procedimento formal de junção e justaposição do individual e do coletivo a partir de recortes. Mas nessa peça, o lugar comum se reformula, e embora parta dele, né, há um uso sensível que o particulariza. E eu vou tentar trazer aqui algumas reflexões, mas que depois a gente pode expandir na conversa, etc., do que a peça me suscitou. Eu assisti essa peça em 2025. Né? Em 2025, o Lume, Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da Unicamp, completou 40 anos de trajetória. Ao mesmo tempo, a companhia iniciou uma turnê para a temporada pelo país com a peça Kintsugi, Sem Memórias, cujo tema base é a doença de Alzheimer, investigada no trabalho a partir da notícia de um grupo de moradores de Angostura, da vila de Angostura, na Colômbia, onde a doença, conhecida como La Bobeira, acomete cerca de 12% da população em caráter precoce e hereditário. Com o tema em mãos, a investigação e a pesquisa para o espetáculo se deu a partir de visitas e conversas com especialistas e pacientes do mal de Alzheimer. Mas a peça ganha contornos que ultrapassam a memória e o esquecimento, né? Aspectos dos doentes com demência, e ganha uma metáfora para algumas contingências e hábitos que nos afligem enquanto coletividade. A peça é de 2019, e eu acho que essa circunstância precisa ser levada em consideração para dois pontos principais que se articulam no seu desenvolvimento. O primeiro é que estávamos vivendo
um período obscurantista de gestão federal do país. Não preciso falar nomes, eles não merecem, né? Mas é um obscurantismo, né, é importante marcar, que ainda hoje permanece, né, cravado no Congresso e que se alastra com força pela sociedade. Ou seja, há um fundo, obviamente, político e social que ampara uma pesquisa sobre memória nesse momento, né? Então, falar de memória dentro de um período obscurantista é uma força, é uma contingência importante a ser levada em consideração. O outro ponto é que a peça não é especificamente sobre as 4 décadas do grupo, porque ela é de 2019, mas parte exatamente das memórias e da trajetória de seus atores e do seu fundador, o Luiz Otávio Bournier, morto em 1995, para compor um caleidoscópico cênico. Olha eu de novo aqui caindo nos clichês. Né? Mas, enfim, como ela circulou em 2025, quando eu pude assisti-la no CCBB daqui de BH, coincidentemente, ela também falava dos 40 anos do grupo, né, do Lume. Então, a estrutura caleidoscópica da peça, ela é forjada a partir da presença de 100 objetos colocados em cena. E essa é uma questão. Que memórias os objetos podem suportar? Essa é uma pergunta que eu também já lancei em outras situações para peças como Jaci, do Grupo Carmim, que também traz esses objetos como portadores de memórias, ou então ainda para o Jardim da Companhia Iato, também parte de mesmo procedimento. São objetos que carregam as 100 memórias que transitam ao longo do espetáculo, do individual ao coletivo, e que ajudam a integrar uma memória e uma história que nunca se faz sozinha. Então, os objetos que eles trazem para a cena: um acordeon, uma almofada, uma seringa antiga, diários de bordo, fotos envelhecidas, figurinos de cena, um laudo médico. A princípio, né, a rigor, cada objeto desses trazidos à cena, em sua maioria, é imensamente pessoal. É imensamente pessoal. Mas eles não só comportam em si as memórias individuais dos atores que os trouxeram como objeto cênico, como também são capazes de recuperar histórias que ajudam a compor e elaborar a história e a experiência de cada um deles em sua trajetória pessoal e coletiva. Entre os objetos mais antigos do que eles têm na memória até o objeto mais recente, né, e isso acontece bem no início da peça, porque cada ator traz, esse é o meu objeto mais antigo, conta a história do objeto mais antigo, e também traz o objeto mais recente, né, que aí varia de acordo com o período do espetáculo, né, como que eles estão fazendo. É, então, esse objeto, ambos trazidos à cena por cada autor, existe uma vida que transcorreu, né, que conviveu, que carrega em si algo de íntimo e também dos outros. Então, Gesser, um dos atores do grupo, quando ele vai fazer a apresentação desse objeto, ele diz assim: este objeto mais antigo que eu tenho foi um presente da minha mãe para mim, da minha mãe para mim. Na verdade, é uma caixa com moedas que meu avô guardava e que deu para ela antes de morrer. São várias moedas antigas do Brasil. E ele termina essa apresentação da seguinte forma: estou citando de novo um trechinho da peça. Eu fico pensando na condição de futuro dessas moedas. Será que minha filha vai querer herdar de mim o peso das minhas memórias? Então, ele termina dessa forma a apresentação. O que se vê não é apenas a presença do objeto, mas o que ele carrega de memória, de trajetória e de permanência também. E, sobretudo, essa ideia da permanência é o que eu quero perseguir um pouco, assim, porque não é só a existência de um passado, mas é o que permanece disso. São histórias que os constituem enquanto sujeitos, mas, sobretudo, enquanto sujeito de convivência com o outro. Ao apresentar os seus objetos, o Renato, ele finaliza a fala dele dessa forma: entre este objeto e aquele está a linha da minha vida. E aí, essa frase eu destaco, eu chamo a atenção, porque essa linha da vida é exatamente essa constituição de uma identidade, né? É essa constituição dessa permanência dele dentro daquele grupo e o de uma construção de uma identidade. Se num primeiro momento
elas soam como profundamente íntimas, aos poucos essas memórias se cruzam com as outras ao longo da peça, né? Então, juntas, vão almejar propor a construção da memória coletiva do grupo. Os objetos vão ajudar a evidenciar que a conformação daquele coletivo tem uma trajetória e que essa trajetória faz sentido na contramão da frase proferida pelo Renato, que foi: Eu não preciso de vocês. Bom, nesse ponto, eu chego ao segundo aspecto que eu quero trazer de reflexão, e aí eu vou voltar um pouquinho para o início da peça e recontar um pouquinho, um trechinho da peça. E aí é uma segunda parte dessa exposição que se chama Desejo de Futuros. A cena abre com um brinde. Eles entram em cena, quem viu deve lembrar, eles entram em cena e fazem um brinde, né? Então, um brinde leve com um copinho bem pequenininho. E em seguida, o Renato, ele pega um vaso de cerâmica e joga no chão, o vaso se espatifa. Então, começa a narrativa, inicia-se a narrativa. São 13 versões da briga daquela noite, em dezembro de 2009, numa comemoração que era para ser aparentemente comum, né? E aí o grupo, numa dinâmica elaborada pelo mestre deles, que eles chamam de mestre alfa, então o grupo sofre um duro golpe com a frase do Renato: Eu não preciso de vocês. Então essa frase provoca ali uma fissura. O que se vê então, a partir disso, dessa reconstrução dessa história, da história dessa briga, e também o que deriva dela, é a linha tênue em que o grupo se equilibra, combinando egos, projetos individuais e desejos coletivos. Pouco a pouco, as histórias são trazidas à cena, retomando o longo trabalho teatral construído entre eles, enquanto os atores se revezam no processo de colagem e restauração do vaso quebrado, seguindo a técnica oriental de Kintsugi, que é de colagem a partir de pó de ouro, né, ou alguma coisa semelhante. Ao fim e ao cabo, depois de tantas versões, que são levemente díspares, né, da briga daquela noite, na verdade, mais para o final da história, mais para o final da peça, as versões são bastante díspares, né? Elas não são só levemente díspares, elas passam a ser bastante diferentes entre si. Cotejadas com um percurso longo e exaustivo de um grupo longevo como o Lume, observa-se a possibilidade de construir um futuro em conjunto, né? E, por fim, repensar a própria ideia de futuro almejada pelo grupo. Então, isso para mim fez muito sentido quando pensada nesse momento de quase que encruzilhada de 40 anos do grupo. E aí, para mim, essa peça falou muito mais de futuro do que de passado. Essa peça ela colocou muito mais o futuro como perspectiva do que o passado em si. Trata-se de pensar o como, aquele como lá destacado pelo Paul Ricoeur, para reconhecer a própria identidade, né, por meio das suas memórias. E aí, a partir disso, Lume precisa compreender como foram esses 40 anos de trajetória. Nesse momento, as situações trazidas no campo íntimo, individual, ganham entendimento de que fazem parte e ajudam a compor também a experiência coletiva do grupo. Então, aquilo que antes era apenas e unicamente intimamente, memória individual, ganha outra projeção, ganha uma dinâmica maior de coletividade. Então, é interessante, logo no início, né, que o Renato fale assim: durante muito tempo, é uma apresentação dele, né? O Luiz Otávio Burnier ficou sentado nessa almofada, ele está apresentando a almofada, observando o trabalho em sala. Quando ele morreu, deixamos ela ali, no canto da sala, vazia. Ele se foi, mas o Lume continuou. O Lume é nosso grupo de teatro, nosso núcleo de pesquisas da Unicamp. 7 atores que investigam a arte do ator. Quem fundou o Lume foi justamente o Luiz Otávio Burnier, aquele moço. Como eu disse, ficava sentado naquela almofada, observando o nosso trabalho. A data de aniversário escolhida de sua fundação foi quando o primeiro ator chegou em Campinas, 1985. Desde então, são 40 anos de grupo. Então, situar essa história logo no início da peça não é à toa, né? Ela ajuda a pontuar o tempo de existência e significa colocar em perspectiva também o que carrega de experiência, que será retomada pouco a pouco a partir dali. O futuro
do grupo, dos atores, né, do próprio fazer teatral, do que eles pensam como teatro, é colocado como abertura, possibilidade e principalmente como desejo. E desejo é uma palavra que aparece, é uma palavra que aparece reiteradamente ao longo da peça. É o que aparece, por exemplo, no blazer do Gesser, quando ele vai trazer o blazer e ele fala: Este é um blazer que eu comecei a bordar com lantejoulas, 35 anos atrás, 1990, para o primeiro espetáculo que nós fizemos juntos. O espetáculo estreou e não havia terminado de costurar as lantejoulas. Ele ficou assim, inacabado, e continua assim, em construção. Este espetáculo é um bom pretexto para seguir bordando esta e outras memórias. Então, aqui, e aí eu grifo essa última frase, né, porque para mim é justamente esse desejo de futuro que muitas vezes aparece ao longo da dramaturgia. É um futuro que só é possível imaginar e desejar pelo passado, pela memória, né, que construíram juntos, com as peças que alicerçaram a configuração do lume. Ao se imaginar seguindo outra profissão, e eu estou citando aqui um outro momento da peça, que é um momento hilário, ao se imaginar seguindo uma profissão que não fosse a de ator, mas de programador de computadores, o Renato desenha o homem no qual ele poderia ter se tornado, a quem restaria um certo futuro sem desejo, né? E o desejo aqui ganha, inclusive, um sentido mais amplo. É um retrato hipotético para um futuro inexistente. E é interessante que ele imagina esse personagem justamente um personagem sem futuro. Ele fala: se eu tivesse escolhido esse caminho, eu não iria conhecer nenhum deles, e essa noite não estaria acontecendo, ao menos não dessa maneira. Eu ocuparia um cargo de chefe em uma empresa de softwares de segurança. Estaria usando camisa polo, calça social, cinto e sapatos de couro preto. E aos finais de semana usaria meus chinelos Raider. Interessante que não é havaiano, mas eu não teria tatuagens, não usaria brincos e deixaria crescer os poucos cabelos que me restam, oferecendo ao mundo uma patética coroinha. Eu seria um cidadão de bem, casado, com 3 filhos. Minha barriga seria bem maior do que essa e provavelmente estaria alguns anos sem trepar. Eu seria rico e engrossaria o coro daqueles que acham que arte é desnecessária e que os artistas mamam nas tetas do governo. Enfim, a descrição disso. E ele termina justamente com essa ausência de futuro. Enfim, eu seria hipertenso e dentro de poucos anos eu morreria subitamente de AVC. E aí tem justamente esta personagem destituída dessa história que não teria futuro, né? Que seria, que morreria subitamente de AVC. Toda essa conexão entre passado, presente e futuro, marcado pela memória em exposição, é narrada pelas 4 vozes que estão em cena, sem tentativa nenhuma de camuflar as identidades próprias. Pelo contrário, né? Cada uma delas é explorada em detalhe, né? O limiar da identidade particular de cada integrante não está dissociado daquele do grupo. E vemos, por isso, em boa medida, uma cena estruturada pela exposição diegética dos fatos. É um recurso que eu já observei bastante frequente. Bom, para terminar, né, só para trazer um pouquinho o debate, um pouquinho para esse outro lado, que é essa dimensão sócio-histórica, né? Só que um grupo, e ainda há os outros, né? Que ainda existem os outros também. Há um grupo de teatro, assim como os indivíduos, não se afirma apenas por aquilo que ele é, mas por sua inserção em um contexto, em um processo histórico e contextual. Concomitante à reconstrução de uma memória fissurada da briga daquela noite, vemos emergindo histórias que ganham outra dimensão, costuradas às memórias dos atores e do grupo. São as histórias dos sujeitos que foram investigados, acometidos pelo Alzheimer, fator neurológico que provoca o esquecimento patológico dos que não têm memória pelo adoecimento, e as memórias daqueles que esquecem porque não cultuam a lembrança, como sintoma de um país que faz questão de esquecer. Embora essas histórias estejam contadas, né, além de outros aspectos de um contexto histórico-social, como um museu que pega fogo, a lembrança dos anos de chumbo da ditadura militar, o que me parece efetivamente que dá à peça uma dimensão, uma implicação sócio-histórica, é o entendimento real e metafórico de viver em grupo, em coletividade. E o entendimento que coloca em debate, e o entendimento que coloca em debate de que as existências
Mesmo as memórias apagadas, recontadas, partilhadas, só têm sentido quando com o outro. E ao final, aí eu vou dar um spoiler, desculpa, né? Mas ao final da peça, nós temos um vaso reconstruído, cheio de emendas, mas com formato reconstituído. Eu trouxe o exemplo de Kintsugi, né, para falar um pouquinho dessa tríade que acompanha boa parte das práticas da escrita dramatúrgica hoje: memória, identidade e narração. Acho que essa é uma tríade bastante presente, cujo movimento de projeção à cena aspira a um debate político e ou social. Essa dinâmica, perceptível em um grupo bastante amplo de dramaturgias brasileiras contemporâneas, está na maior parte delas atrelada ao anseio de constituição de identidades num país, né, que, claro, sempre foi, né, exímio em apagar identidades, né? Então, essa reconstrução de identidades não me vem à toa, não me parece que seja à toa. E cujo objetivo é frequente entre elas e em resposta, sobretudo, às insurgências sociais de um Brasil contemporâneo, né, de trazer a lume grupos sociais negligenciados historicamente. E a exploração da memória por uma via intimista, para, por meio da narração, chegar à representação de pautas coletivas, torna-se uma composição estruturante de obras que compõem essa dramaturgia contemporânea. Né? E aqui seriam outras questões, né, para serem expostas, mas aí eu encerro minha contribuição aqui, deixando mais aberto para conversa mesmo, né, porque o que eu poderia expandir a partir daqui seriam outros aspectos, mas enfim. Agradeço, né? Desculpa a demora, me demorei um pouquinho mais do que o Stefan propôs, mas também depois a gente conversa mais. Sim, sim, a gente tem mais tempo, agora que somos, né, que o Pedro não pode estar aqui. Muito obrigado, Ellen. Fiz várias anotações, eu tenho algumas perguntas ou algumas depois. Eu vou passar a palavra para o Tiago, que é muito mais do que eu estava quase dizendo o fiel escudeiro. O Tiago é um grande parceiro, ele foi doutorado meu, e a gente pensou esse evento junto, foi fundamental que ele está aqui. É uma grande alegria essa parceria para mim. E então, Tiago, pode apresentar a Soraya, pode apresentar a si mesmo, se você quiser. Ele é dramaturgo, é, você é diretor também, não sei, também, não? Com o grupo em Curitiba. Bom, então, Tiago, eu passo para você. Obrigado. Bom dia, gente. Que bom que estamos aqui mais um dia. Obrigado, Stefan, pela passada. É só para, como tem pessoas novas aqui, dizer que realmente o colóquio tem sido revigorante para a gente ter esse espaço para pensar como é que a gente organiza as nossas inquietações nesse espaço que é também docente, né? Pensar como que a gente organiza os nossos convites. Então, de algum modo, o colóquio se organiza e abre esse lugar que é muito cativo para mim, depois da tese de doutorado e com a parceria do Stefan, que já dura uns 10 anos, né, Stefan? Meu Deus do céu. Aliás, tantas forças juntas. E queria dar um oi, um olá para Ellen, que eu não conhecia. Ellen conheci a partir da indicação de Stefan. E Soraya, que conheço, muito feliz de você estar aqui, Soraya. Eu conheci Soraya na Unespar, quando fui professor substituto. Hoje estou em Mato Grosso do Sul, como professor colaborador também. E Soraya, nos encontramos muito pouco, brevemente, mas já ao menos entendemos que tínhamos muitas reciprocidades nesse trato, nessa trama, nesse cuidado com a palavra, que de fato é compor mundo, né, Soraya? É compor inquietações. Então, para apresentar a Soraya, não poderia ser menos cuidadoso do que cuidar com as palavras que organizo para apresentá-la. Eu vou fazer uma breve apresentação formal também, mas antes eu lembrei de um poema da Luby Prates, que está publicada na revista Acrobata, e acho que abre muito bem assim o que a gente vai falar e a apresentação de Soraya. Então, só vou pedir licença para a leitura desse poema e apresenta a Soraya, que é o nosso núcleo de força hoje. Então, o poema se chama Para este país. Para este país, eu traria os documentos que me tornam gente, os documentos que comprovam eu existo. Parece bobagem, mas aqui
Eu ainda não tenho essa certeza. Existo. Para este país, eu traria meu diploma, os livros que li, minha caixa de fotografias, meus aparelhos eletrônicos, minhas melhores calcinhas. Para este país, eu traria meu corpo. Para este país, eu traria todas essas coisas e mais. Mas não me permitiram malas. O espaço era pequeno demais. Aquele navio poderia afundar, aquele avião poderia partir-se, com o peso que tem uma vida. Para este país, eu trouxe a cor da minha pele, meu cabelo crespo, meu idioma materno, minhas comidas preferidas, na memória da minha língua. Para este país, eu trouxe meus orixás sobre a minha cabeça, toda a minha árvore genealógica, antepassados, as raízes. Para este país, eu trouxe todas essas coisas e mais. Ninguém notou, mas minha bagagem pesa tanto. Bem, esse é um poema da Luby Prates, que acho que existe um lugar que reverbera a nossa discussão, e vou abrir aqui a apresentação da Soraya. Bom, a Soraya é professora adjunta no curso de teatro da Universidade do Estado do Paraná, lá no Parque Saudades, coordena o projeto de pesquisa Teatralidades da Negrura e o projeto de extensão A Crítica como Criação e Pensamento, um estudo sobre espetáculos. A Soraya também é pós-doutora em literatura, outras artes e mídia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em literatura de língua portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, com a tese intitulada Dramaturgias Contemporâneas Negras, um estudo sobre as várias formas de pensar, ser, estar em cena. É mestre em teoria da literatura e tem uma dissertação intitulada Identidades Afro-Brasileiras, Sortilégio, Anjo Negro e Silêncio. E aí, Soraya também tem muitas publicações, participações e curadorias em festivais, se implica nesses espaços coletivos, cria epistemologias para a gente. Então, vou passar agora a palavra para a Soraya e depois a gente conversa. Obrigado, Soraya, pela tua presença aqui, muito contente. Bom dia a todos. Obrigada, Tiago. Obrigada pelo convite. Obrigada por essa apresentação. Obrigada pela leitura do poema da Luby, que eu adoro a Luby, adoro especialmente esse poema. Diz muito, eu acho que abre, né, um poema de cruzas em cruzas que abre um pouco, de alguma forma, assim, sobre o que eu vou falar. Então, quero te agradecer muito pelo convite de estar aqui junto, agradecer ao Stefan, agradecer a Ellen, né, que, assim, enfim, né, Ellen também está na universidade que me formou, assim, sempre a gente se encontrava por ali, temos pessoas em comuns que, né, gostamos muito e trabalhamos muito em comum. Enfim, obrigada, adorei, né, estou adorando, estou, né, no Geru, estou gostando de estar aqui, de me aproximar da UDESC, enfim, bora lá, né, começar a minha, né, o meu diálogo aqui a partir do tema dessa mesa. Eu acho que eu fui obediente demais, no sentido de pensar exatamente 15 minutos, pensar bem pouquinho mesmo, né? Porque, enfim, pensando, né, nos três convidados aqui, eu vou falar a partir, trazendo a sardinha também para mim, né, Ellen? A gente puxa para as nossas sardinhas, para as nossas pesquisas, para o que faz sentido a partir, né, do tema e faz sentido a partir das nossas pesquisas. Eu vou falar a partir das minhas pesquisas recentes e principalmente de um artigo recente que eu publiquei na Sala Preta para pensar dramaturgias negras, para pensar a cor e o corpo como texto, as implicações disso, tanto num lugar individual quanto coletivo, né, esse lugar íntimo e social, que eu acho que eu acho não, que eu tenho certeza que as teatralidades negras, as dramaturgias negras, pensando dramaturgia tanto no sentido do texto escrito, da palavra, do verbo, quanto no sentido do performado, do que é levado para a cena, tem esse lugar, esse trânsito entre o individual e o coletivo, vice-versa, que eu acho que é um mote fundante ali para essas dramaturgias, pensar um lugar social, histórico. Enfim, eu também vou ler, porque eu me perco nos meus pensamentos.
Eu acho importante sistematizar para quem está ouvindo, né, tentar levar uma legibilidade, enfim, uma coisa mais estruturada. Então, também vou ler aqui o texto que eu preparei a partir desses lugares, tá? Então, vamos lá. Historicamente, né, no contexto das relações étnico-raciais brasileiras, diaspóricas, se a gente pensa em teatro, né, a linguagem teatral foi e é constantemente utilizada como uma ferramenta política e, sobretudo, o que me interessa pensar que, além de uma ferramenta política, é um lugar de reelaboração estética das subjetividades negras. Então, as teatralidades, os teatros negros, já na primeira, né, metade do século XX, na verdade até antes, ali com o teatro de revista, então, mas assim, vamos pensar ali num marco, assim, na primeira metade do século XX, essas teatralidades, elas pensavam o teatro como um lugar de uma política do sensível, né? Em que as questões éticas e as formas de se fazer política e de sociabilidade em cena, forjada nas e pelas epistemologias negras diaspóricas, pudessem aflorar. Esses teatros, eles pensavam a criação dramatúrgica como possibilidade de visibilizar os corpos negros, os corpos da negrura. Eu gosto muito desse termo, né, negrura, desse conceito da Leda, que é um conceito performático que me interessa de perto, né? Então, os corpos da negrura, na sua diferença, criatividade e relevância. Vamos pegar um marco histórico, que é o Teatro Experimental do Negro, por exemplo, né? Em todos os manifestos do TEM, a produção e a encenação de textos com temáticas negras era uma recorrência não somente pela falta de peças, mas, sobretudo, porque era a partir da dramaturgia, a esse lugar, né, do texto escrito, que se pretendia começar a desconstruir, a romper, a fissurar os estereótipos atribuídos às pessoas negras. Então, a criação dramatúrgica, além de dar vazão às experiências negras, tinha a função de apresentar uma visão que pudesse dignificar o negro em conteúdo e forma. Isso, para mim, me interessa bastante, essa dignidade do negro e da negra em conteúdo e forma. Então, pensar esteticamente essa dignidade, para mim, significa, de início, dizer da não distinção entre o texto dramático, o escrito, né, e o texto performado, o que é levado para a cena. Então, eu estou pensando, eu utilizo, né, no contexto das teatralidades e performatividades negras, o termo dramaturgias no plural, porque esse termo no plural, ele, né, no meu entendimento, ele designa uma orquestração de palavras e gestos, luzes e sons, máscaras e totens, ritmos e cheiros, paisagens e coreografias, espacialidades e silêncios. Vou fazer só um parêntese aqui, que nesse último texto que eu publiquei na Sala Preta, eu estou chamando de dramaturgias pretas, né, de dramaturgias negras. E é muito bom a gente estar sempre em movimento, porque 5 meses depois da publicação desse texto, eu já começo a me rever e entender que eu acho que o termo dramaturgia não dá conta, e eu já tenho, num novo artigo que eu estou escrevendo, eu já estou chamando de tessituras. Enfim, que eu acho que dá mais... que não prende a forma de sociabilidade negra a partir de parâmetros brancocêntricos. Mas, enfim, isso é um papo para um outro momento. Aqui eu estou chamando de dramaturgias negras, e vou falar, né, o que eu estou chamando, como que eu estou entendendo essas dramaturgias negras, além de pensar tanto o texto escrito quanto o texto performado, levado para a cena. Enfim, então estou chamando de dramaturgias negras. Eu estou entendendo como dramaturgias negras uma espécie de manifestação líquida do Atlântico Negro que faz transbordar os vazios, os não ditos, as fronteiras,
e dá a ver possibilidades de mergulhar em mundos outros possíveis. Estou pensando aqui em dramaturgias negras, como eu disse, como tessituras e texturas alinhavadas nas linhas de confluência entre história, memória e subjetividades, e dos gestos que eu venho chamando de movimento, fissura e fabulação. Eu não vou entrar hoje no que eu estou chamando de movimento, fissura e fabulação. Mas, enfim, né, essa dramaturgia, esse jeito que eu estou pensando, essas tessituras e essas texturas, tem a ver com esse lugar, com esses gestos que eu venho, na verdade, que são noções que eu venho pensando desde o meu doutorado, passando pelo pós-doutorado. Mas, enfim, então, nessas dramaturgias, que não são todas as dramaturgias negras, né? Eu não estou falando aqui de um lugar, de um bloco monolítico para pensar as dramaturgias negras. Eu estou pensando em algumas dramaturgias negras específicas. Então, nessas dramaturgias, que eu gosto de chamar que são dramaturgias do movimento, da fissura e da fabulação, as questões políticas, éticas, estéticas se misturam, se espiralam, assim como o tempo, fazendo emergir uma poética política que tenta suturar com a menor dor, se é que é possível, as humanidades cindidas. Então, né, na radical busca por se tornarem não somente sujeitas e sujeitos da própria história, mas principalmente, sobretudo, da experiência estética, alguns artistas negros e negros lançam mão da imaginação, e aqui eu estou pensando a imaginação no sentido de produção de imagem para o pensamento. Então, essas artistas, esses artistas, né, lançam mão da imaginação com possibilidade de defender os regimes de representação e os registros de representatividade e fabular imagens novas sobre e a partir dos corpos negros, sobre e a partir dos corpos da negrura. Então, é nesse sentido que algumas dramaturgias negras engendram um locus de ficção. As dramaturgias, a literatura negra brasileira vai fazer isso, né? Vai engendrar um locus de ficção, né? Um espaço no qual os corpos da negrura eles se lançam como imagem e discurso e reelaboram as imagens existentes acerca dos próprios corpos para evidenciar não apenas outros sentidos, mas realçar o próprio plural dos sentidos. Essas dramaturgias, elas fazem emergir de seus textos escritos e performados sujeitos, sujeitas que produzem falas e existências a partir de outras tradições, reconhecem diferentes epistemologias, criam formas de sociabilidade em cena e, consequentemente, dão nova dimensão pública ao fazer teatral. Então, a gente está falando aqui de sujeitos artistas que elaboram dramaturgias implicadas em instaurar outras realidades por meio da apreensão poética dos processos socioculturais brasileiros e não só, ou seja, né, dramaturgias que pensam concomitantemente os limites e as contradições da sociedade e a experiência teatral. E essa experiência, ela aponta para um lugar bastante interessante, que está diretamente relacionada à noção de tempo. Ou seja, essa experiência dessas dramaturgias, dessas tessituras dramatúrgicas, escritas e performadas, elas dizem sobre a elaboração da temporalidade como tentativa, se é que é possível, né, como tentativa de reelaborar o racismo, né, de um passado obsidiante que não passa, que está aqui a todo momento, que insiste, que performa a todo momento, né? Então, é uma elaboração da temporalidade, né, não no sentido de seguir em frente, numa perspectiva progressista, progressiva, de ordem progresso. Mentira, né? Não é uma perspectiva progressista, né? Numa perspectiva
positivista, né, de ordem e progresso, mas como uma tentativa de provocar uma implosão na noção linear e cronológica do tempo e reimaginar os modos como as pessoas negras vivem, são resultado dessas experiências temporais, além de colocar essas pessoas negras em perspectiva. E isso é bastante interessante, né? Perspectivar as pessoas, as subjetividades negras no tempo, na história desse Brasil, né? Desse Brasil que, como Ellen disse, insistentemente insiste em apagar as subjetividades, as epistemologias, os saberes, as formas cênicas, os saberes cênicos, né, das pessoas negras. E aí, dentro da minha pesquisa, me interessa muito, eu sempre me faço algumas perguntas que vão na direção de pensar as complexidades da negrura, né? Eu não me interesso, cada vez mais, eu não me interesso por dramaturgias negras que tentam ser um revide ou uma espécie de resposta da capacidade negra à branquitude. Me interessa em pensar exatamente essas dramaturgias que vão complexificar as negruras. E me vem algumas perguntas, né, que eu quero dividir com vocês, que é, por exemplo, como os artistas pretos produzem imagens, discursos críticos de si mesmos? Como escreve a cor e o corpo como texto, como um discurso plural que em suas articulações produzem seus efeitos de linguagem? Como produzem dramaturgias para do pensamento? É óbvio que eu não vou tentar responder essas perguntas, não tenho a pretensão de tentar responder essas perguntas, porque eu acho que tentar responder essas perguntas é cair em uma armadilha que vai, de alguma forma, apontar para as finitudes das relações, né? Eu gosto de lançar essas perguntas como um desejo para pensar identidades, dramaturgias, possibilidades outras de fabulação das corporeidades, das identidades, das histórias, das memórias negras em cena. Na verdade, em cena e fora dela, né? Enfim. E aí, eu trago aqui para essa conversa uma dramaturgia escrita performada de um ator e performer Belo Horizontino, puxando sardinha para minha terra, sendo bairrista, mas é um dramaturgo que eu trabalho, né, que me interessa bastante a obra dele, e um performer que me interessa bastante, que se chama Anderson Feliciano. O Anderson Feliciano tem um texto que se chama Outras Rosas. O Anderson, ele tece esse texto, que é um texto, uma escrita performática, uma escrita performativa, ele tece esse texto a partir do que ocorreu com a Rosa Parks em dezembro de 1955, né, dentro do contexto ali de segregação racial dos Estados Unidos. A Rosa Parks, ela entra dentro de um ônibus e se senta ao lado de uma janela, e chega um homem branco e diz para ela se levantar, que ele precisava sentar. Ela olha e fala assim, eu não vou me levantar. O Anderson, ele pega essa fala da Rosa Parks e reelabora, escreve a sua dramaturgia a partir da Rosa, mas ele escreve assim, eu não penso que deveria ter que me levantar. O Anderson, ele publica esse texto no Tropeço, né, que são 4 dramaturgias do Anderson, pela Javali, e Outras Rosas é exatamente a repetição dessa frase da Rosa Parks, uma repetição performática dessa frase. Ele repete 7.053 vezes, que é o número 7.053 é o número de quando a Rosa ela é fichada na polícia, né? Tem aquele número, e ele repete
essa frase da Rosa Parks aqui. Então, fica aqui o tropeço, o Anderson Feliciano, né, que ele escreve e depois vai performar esse texto. Enfim, e aí na performance do Anderson, ele sentado, né, ele repete a frase: eu penso que não deveria ter que me levantar, eu penso que não deveria ter que me levantar. E ao repetir a frase, ele projeta no texto dele, ele projeta o texto dele sobre o texto de Parks, né, num gesto copulativo que deseja significar o corpo negro social, histórica e psicologicamente projetado. Esse gesto, ele indica uma reminiscência, um rastro que reitera a necessidade de repetição do gesto inaugural da Rosa como forma de buscar incessantemente significados novos, transcriados em novos saberes históricos, em novas memórias. Então, o gesto estético do Anderson Feliciano, a partir dos gestos políticos de Rosa Parks, tentam recuperar, por meio, né, do corpo-texto e da memória, uma história crítica que retorna ao passado para dele extrair possibilidades de fabular o presente e especular sobre o futuro, traçando linhas de fuga, né, traçando linhas de fuga para lugares de fala e principalmente de vida. O Anderson, ao não se levantar na performance, assim como Rosa Parks, ele convoca o espectador, o leitor, negras e negros, a também a permanecerem sentados, permitindo o aparecimento de outros corpos, outros textos, outras rosas. Então, aqui, né, nessa performance escrita, né, performada, a inscrição da cor, do corpo no texto, além de ressaltar o viés performativo de implicação, né, de implicação do sujeito na própria dramaturgia, faz com que a palavra adquira força corporal. O corpo aqui, ele se impõe no jogo com a subjetividade e com a exposição das marcas da vida. Um trânsito entre o individual e o coletivo, vice-versa, né? E de modo performativo, constrói-se como uma racionalidade, ao mesmo tempo que confere à palavra uma dimensão corporal. Então, nesse sentido, né, o texto escrito e performado, eles se tornam um investimento corporal que vai além da produção mental de sentido. A palavra, ela passa a ser vista como um acontecimento que se apossa do corpo e age sobre ele, provocando sensações e circunscrevendo zonas de significação. É como se o Anderson e todas as outras rosas dissessem, né? Eu não só penso que não deveria ter que me levantar, como também penso em produzir imagens e contextos outros sobre os corpos da negrura, a partir da fabulação crítica da história. Penso na recriação de memórias e temporalidades. Penso na construção de um futuro no presente em que as pessoas negras possam existir em plenitude e desejar. Então, já indo para o fim, a partir desse exemplo aqui do Anderson, eu entendo que Outras Rosas apresenta, né, mais do que apresentar, apresenta no sentido de estar presente e de não uma representação, né, se apresenta como uma estetização de uma realidade que é retirada do anonimato, essa da Rosa, e a partir dessa estetização entre a realidade ao qual se refere, essa nova que o Anderson cria, ele instaura uma abertura para plasmar outras fabulações. Ele permite, desse modo, a apropriação e a reinterpretação de uma narrativa histórica, reatualizando-a e abrindo para a possibilidade de trazer à tona novas memórias e subjetividades.
Eu, em 2017, no Galpão Senhor, eu fiz essa performance também. Eu performei já essa performance com o Anderson e fiz sozinha. E quando eu faço essa performance, dizendo, eu penso que não deveria ter que me levantar, sempre sentada, eu vou levantando o meu cabelo. Eu penso que não deveria ter que me levantar. Eu penso que não deveria ter que me levantar. Né? Eu trago uma camada dessa história, né? Tiro essa história do anonimato, reaproprio, né? E quando eu alço esse cabelo crespo, né? Eu tento dar uma nova história para, né? Para esse cabelo que é um lugar de marca de uma identidade negra, de marca de uma cultura negra muito forte, né? É um lugar estético muito forte no contexto de pensar identidades centradas, afrocentradas, enfim. Então, todo esse lugar, toda essa ressignificação de um cabelo tido como ruim, com um cabelo tido como um bombril, né? E como a partir desse gesto insurgente da Rosa Parks sentada, eu estou, né, usando um lugar clichê, mas também poderoso, eu estou alçando essa coroa, né? Tudo que esse termo pode significar dentro do contexto das relações étnico-raciais brasileiras, dentro do contexto de produção de estereótipos, de padrão de beleza, de autoestima e de identidade, né? Que é um lugar muito caro, né? Autoestima é o lugar onde o racismo vai no ponto ali para minar a autoestima das pessoas negras, né? Enfim, só um parênteses para falar dessa performance que também eu faço essa performance. É isso, né? Quando eu trago essa performance, também é uma forma, né, de trazer, né, de quando levanta o cabelo, né, de trazer outras subjetividades. E aqui, por si só, já é uma narrativa, né? Esse elemento que vem como uma disputa simbólica muito importante dentro do contexto racial brasileiro. Então, é nesse sentido que, né, o Anderson, em Outras Rosas, ele performa a negrura como como um discurso plural, né? Eu tinha falado para vocês que não me interessa um lugar da negrura como um lugar somente do revide, um lugar somente da dor, né? Me interessa a negrura, pensar a negrura nesse lugar exatamente como um conceito semiótico, como a Leda coloca, como um conceito semiótico tecido por uma rede de relações, né? Tecido por várias possibilidades, tecido pelo múltiplo sentido plural da negrura, né? E não como um bloco monolítico. Então, eu entendo que o Anderson, em Outras Rosas, ele vai performar a negrura como um discurso plural que joga com a natureza deslizante da linguagem, né? E fissura no corpo a lógica de ver, de sentir e significar as coisas inerentes às estruturas racistas dentro e fora de cena, né? Enfrenta o debate sobre estética e sensibilidade e pensa o corpo negro como um lugar de inscrição de saber, de transformação, ensejando modos de sentir que induzem tanto a novas formas de subjetividade das pessoas negras, quanto a novas subjetividades políticas e estéticas. E isso me interessa bastante, né? Novas subjetividades políticas e estéticas. Então, o Feliciano, ele lança a mão do teatro, né, da performance, dessas dramaturgias, dessas tessituras, para a partir delas tecer não contranarrativas, né, não esse lugar do revide, mas novas narrativas e perspectivá-las historicamente. Então, ele está tecendo aqui dramaturgias negras fabulares, elaboradas na letra performática da palavra, nos gestos, no dito, no não dito, principalmente, nos cheiros e paisagens, nas memórias individuais e coletivas, né? E isso, obviamente, com um desejo total de vida, e isso, obviamente, é tão poético, ético, quanto político.
E é isso, assim. Deixo aqui, né, termino aqui para a gente ter mais uns minutinhos para bater um papo. Obrigado, Soraya, pela manifestação. Eu também notei muitas coisas aqui, reverberações, mas Stefan já está com as suas anotações anteriores de Ellen. Acho que posso passar para Stefan e depois cruzar pontos, que eu fiquei cruzando as falas das duas, assim, para falar. Eu tenho, assim, em relação à nossa temática, eu me pergunto se existe uma diferença da ordem, da categoria, talvez, não sei como chamar isso, entre essas duas palavras, subjetividades e identidade. E como isso pode se organizar nas dramaturgias. Em, a Ellen, você falou, quando você falou daquela cena do Renato, quando ele fala entre um bababam e outro, a linha da minha vida. Em, e você falou que aqui se constitui a identidade, assim, a linha de minha vida é a identidade dele. Mas que identidade? Ou talvez eu entendi errado. Onde eu quero chegar, para não ficar nesses detalhes necessariamente, eu queria fazer um ponto entre esse entre da situação, da citação entre uma coisa e outra, e esse interesse da Soraya pela pergunta como produzir discursos críticos de si mesmo. Eu acho que isso é uma problemática que a Ellen tocou no início, quando ela falou como se relacionar com o outro e com a própria temporalidade, as transições dentro de si mesmo, no mundo que é cada vez mais focado em imagens autocentradas, de bolhas, de fechamento sobre si. Isso não é exatamente uma pergunta, né, agora, é que se, eu pensei, por exemplo, em relação, às vezes é interessante se perguntar o que não foi incluído na imagem, né? Quando a gente fala, é um espetáculo do Lume, esse Kintsugi, sim e não, porque eu acho que a ausência do Simeone é, é significativa e em todos os espetáculos comemorativos do Lume, o Simeone é uma figura que não se encaixa bem. Enfim, só uma questão assim para dizer que até que ponto esse kintsugi é, fala de subjetividades que são abertas, né? Eu não preciso de vocês, eu não tenho uma identidade nessa frase, eu só tenho uma relacionalidade. Eu acho que ali tem umas questões para mim que são fundamentais para o momento atual da gente. Pensando também agora, tentando puxar isso um pouco para a temática da Soraya, né? Mas se a gente compara ou se a gente pensa, sim, se a gente compara um pouco as estratégias poéticas de um texto como Buraquinhos com Macacos, do Clayton, que o Macacos, para mim, é um texto onde a voz negra é quase presa dentro de uma jaula histórica e acusa com todo direito, com toda verdade, mas eu me pergunto como se o texto não me dá muitas experiências de sair dessa jaula. É, bom, então, um pouco esse maneiras poéticas de produzir discursos críticos de si mesmo e o perigo da jaula no termo identidade e se subjetividade não seja um termo que é mais proteico, mais flexível, mais plasmável para tratar tanto do perigo quanto da superação.
É, essa pergunta é difícil, né? A diferença entre subjetividade e intimidade. Eu acho que é uma questão que a gente precisaria se debater bastante. Mas eu concordo com você quando o Renato fala, eu não preciso de vocês, não tenho uma identidade ali. Eu concordo com você que eu acho que você conhece mais a história do Lume do que eu, apesar de eu ter morado tanto tempo em Campinas, eu conheço pouco o Lume porque eles representavam muito pouco lá em Campinas. E isso é um paradoxo curioso. É, eu acho que o tempo todo a peça, o Kintsugi, está elaborando perspectivas críticas de si mesmo. Uma das coisas que eu mais gostei, talvez você tenha até a referência imediata, é o quanto que eles ironizam a própria presença do Renato no grupo, né? E que é uma coisa constantemente friccionada ali dentro, né? Porque as brincadeiras que faz, porque eu estava me sentindo gostosão na academia, eu estava fazendo academia e queria trazer o exercício da academia para dentro do Lume. Então, eu acho que tem esse jogo irônico constantemente na peça, assim. E sim, de fato, tem as ausências que eles denominam, né, que eles não denominam, inclusive, né, que eles não denominam. Mas tem as ausências que a gente sente, né, nessa construção desse grupo coletivo ali. Mas eu acho que tem essa força de leitura, e sim, eu concordo com você que não é uma peça, é uma peça do Lume, mas não é do Lume. É uma peça que vai para além. E por isso que eu trouxe essa peça, porque eu acho que ela vai muito para além. Ela me traz, no primeiro momento, essa referência do grupo, mas eu acho que é apenas uma perspectiva mais superficial. Não acho que ela seja efetivamente sobre isso. É só sobre isso. É também sobre isso, mas não é só sobre isso, né? Sobre a questão da subjetividade e intimidade, eu tenho uma sensação de conceitual de diferença, mas eu não consigo agora elaborar, Stefan. É, Uhum. eu tenho uma sensação de alguma diferença, mas eu não, conceitualmente, eu não consigo traçar isso agora aqui, né? Não me parece ser a mesma coisa. Elas convergem em algum sentido, não me parecem ser a mesma coisa, mas eu não sei como que Uhum. eu consigo. Não sei se você tem pistas para isso. Eu acho que quando você faz perguntas, você já tem resposta. Eu tenho essa impressão de você. Mas enfim. Assim, não tenho uma resposta agora pronta assim para elaborar isso bem. Até eu queria passar para a Soraya também para só uma pequena talvez antes de passar para ela no Kintsugi o Renato no final admite, ele diz claramente, eu preciso Sim, de vocês. sim, E para mim a sim. temática da peça é sobre precisar e não precisar do outro e assumir a relacionalidade da nossa existência. E aí entra para mim de outra maneira o Alzheimer, né? Se eu penso que o Renato é o ator mais mercadoria do Lume. Que não querem ser mercadoria, Sim, mas o Renato é o ator mais sim. mercadoria, é a figura mais mercadoria ali dentro. Uhum, E eu não preciso de sim. vocês dizer eu sou a minha própria mercadoria. Eu posso Uhum, sustentar-me no mercado. Eu acho que isso para mim, agora em relação à nossa temática, entre o desejo singular e a implicação histórica, aí vem pela porta dos fundos essa temática. Ehm, e quando ele diz, eu preciso de vocês, ele também não. Ele é mais perto de afirmar uma identidade com eu não preciso de vocês do que eu preciso de vocês. Para mim, o caminho é, eu não preciso de vocês, ele está indo, insistindo numa identidade. Quando ele diz eu preciso de vocês, ele assume uma subjetividade que não busca mais identidade. Mas isso é por causa do idem, né? De ser idêntico consigo. uhum, 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 Fim. uhum. Fim da Sim, minha sim, intervenção. Eu vou passar para a sim. Soraya e depois vocês podem também fazer perguntas para vocês. Eu convido todo mundo que está aqui ou colocar algo no chat que a gente vai ler ou levantar a mão no Zoom e fazer uma intervenção, uma pergunta, um comentário, seja que for. Soraya, por favor, obrigado.
Obrigada. Stefan, me interessa muito quando você traz macacos e você vai usar a palavra jaula, né, para falar de como está preso, é um discurso que está preso e que não sai dessa jaula, né? Me interessa, por isso que eu falei no começo da minha fala, me interessa algumas dramaturgias, de perto, como pesquisadora e como espectadora, me interessa algumas dramaturgias negras. Às vezes, quando a gente está falando de dramaturgias, parece que toda dramaturgia está no mesmo lugar, está no mesmo reloginho, está batendo no mesmo, né, com as mesmas badaladas. E que bom que não estão batendo com as mesmas badaladas, assim. E aí, nesse sentido, me interessa, na minha pesquisa, pensar em dramaturgias que rompem com essa jaula, exatamente nesse sentido de fabular, né? Como encenar de maneiras novas os velhos dramas negros? É uma pergunta que está comigo eternamente, assim. E, enfim, se a gente pega macacos, a gente vai para outras dimensões, né? Para quem que esse espetáculo é endereçado? A gente pode pegar macacos, de alguma forma pegar também, por exemplo, Pai contra Mãe, ou Você Está Me Ouvindo, para quem que é interessado, um discurso eternamente da dor, um discurso que não tira, né, negros e negros desse lugar, de um lugar que é uma leitura a partir do olhar do branco. O negro não sai desse lugar que o branco colocou. Né? E como tantas vezes artistas pretos e pretas repetem esse lugar, performam esse lugar. Né? Então, eu acho... eu acabei de escrever um artigo sobre exatamente Pai contra Mãe, ou Você Está Me Ouvindo, para pensar o endereçamento desse espetáculo. A todo momento, ou Você Está Me Ouvindo, isso é para quem? Para quem está ouvindo? Para quem, né? Como que pega ali o texto do Machado de Assis, o conto clássico cortante do Machado de Assis, e não dá um passo além para tratar das corporeidades negras fora desse registro da dor. Né? Como fabular outras formas de ser e estar em cena? Essa é a minha pergunta. Como traçar identidades? Eu também não tenho resposta agora para essa diferença de identidades e subjetividades, mas tem uma diferença. Mas como traçar identidades que são plurais? Não pensar num bloco monolítico somente de um lugar da dor. Né, e somente de uma subjetividade que tem a ver com uma cartinha de identidade lúdica, como a Conceição Evaristo coloca, para pensar negros e negras. Né? Então, eu fico tentando problematizar. Eu até escrevi um texto com Guilherme Diniz, orientando de Ellen, para a gente problematizar, fazer um debate público sobre essas questões de artistas pretos e pretos. Como a gente não investe na nossa complexidade, na complexidade da negrura, investe sempre num revide. A gente não sai de uma lógica do revide, dessa jaula do revide. Enfim, né, isso. A pergunta que me manifesta, que me estimula é como encenar de maneiras novas os velhos dramas negros. Os dramas estão aí desde sempre, mas como a gente dá a ver, fissurar esses registros de representação, fazer imagens críticas a gente si mesmo, complexificar as negruras, né? Pensar a negrura exatamente como Leda coloca, como um lugar, um conceito semiótico, né? Tecido por uma rede de relações, não como um sentido único, uno e absoluto. Que eu acho que é a grande questão hoje do negro teatro brasileiro, assim. Para mim, essa é a grande questão. Esse comentário que você fez, Soraya, que eu acho bem importante, bem interessante, eu já li um texto seu mais antigo, de um espetáculo daqui, inclusive, eu acho que você fez uma crítica uma vez que eu li um texto em que você trazia justamente esse debate, assim, que os teatros negros precisavam sair desse lugar da dor, assim. E é interessante de pensar esse outro lugar, e isso é uma coisa que você tem reiteradamente vem falando, né? Eu acho que eu já ouvi você falando isso, né? Isso. E aí, nesse meio tempo,
a pergunta que eu queria trazer, já que você está imersa nessa pesquisa, e é por interesse mesmo, assim, você tem visto isso, esse movimento? Como é que você tem visto esse movimento na produção? Como é que isso tem sido proposto, né? Esse deslocamento do discurso, assim, como é que isso está rolando? Antes disso, é importante dizer que a dor é importante também, né? A gente conseguir nomear as nossas dores, para a gente reelaborá-las, isso obviamente é muito importante, mas o ponto aqui é a gente não cair nessa tirania de ser somente isso. Somos dores, alegrias, paixões e um tanto de outras coisas, né? Somos aqui entendendo num lugar, né, de como povo negro, né, como povos negros, pessoas negras, pessoalidades, assim. Enfim, a dor é muito importante, esse lugar da denúncia é muito importante, mas não só. Esse sempre o meu grande... É a minha... Esse lugar que eu quero cutucar, não somente. Né? O que se tem para além da dor? Enfim. Sim, Ellen, eu tenho visto alguns artistas negros que me interessam muito porque exatamente estão tentando esteticamente elaborar de maneiras novas os velhos dames negros. Assim. Por exemplo, a Grace passou. Aí eu acho que vou pegar de novo um clássico dela que acho que muita gente viu, enfim, que é o Vaga Carne. Que é esse lugar dessa voz que invade o corpo de uma mulher negra, com todas as complexidades que é um corpo de uma mulher negra. E tem essa cena maravilhosa do final, né? Enfim, né? Tem toda uma pesquisa dessa voz que invade esse corpo, tentando entender esse corpo que não vem com um manual, né? De ser, né? Um manual de o que seria uma mulher negra, né? No Brasil, não é esse corpo, e essa voz se surpreende exatamente nesse lugar dessas complexidades. E, por exemplo, que eu acho uma cena sensacional é a última cena, que a voz descobre que é uma voz de uma mulher negra, e a voz fala assim, agora você vai falar. E a Grace não fala. E a Grace não dá, né, o biscoito para mercantilizar um discurso, que a Grace poderia falar assim, agora eu vou falar, vou representar todas as mulheres negras. Não tem lugar de representar nenhuma mulher negra. Né, fissura esse lugar de representação, de lugar de fala, que eu vou falar por todo mundo, e que, não, ela se cala, e esse silêncio é tão comunicador, tão devastador, tão amplia tanta coisa, que é isso o lugar que me interessa para pensar as negruras. Eu acho sempre muito fantástico, né? Pessoalmente, eu sou louca com essa peça, né, com Vaga Carne. Sou suspeita, sempre suspeita. Mas é isso, ela não vem de fácil, né? Ela não dá discurso pronto. Poderia, né? Eu vi gente saindo do Vaga Carne e falando assim, nossa, e ela não falou? Esse poderia ser o momento do super discurso. Eu, mulher negra, sofrida, no país, que é legítimo também, tá? Seria legítimo também. Mas ela deixa ali para a gente fabular. Isso me interessa muito. O próprio Anderson Feliciano vem fazendo coisas interessantíssimas. Né? Ele, não sei se você viu aí em Belo Horizonte, um espetáculo que chama Prelúdio a Ismael Ivo, que é uma homenagem ao Ismael Ivo, do bailarino, que ele vai, né, trazer esteticamente a opacidade do Glissant para pensar um corpo de homens pretos, e que é fantástico essa elaboração, sai dessa lógica. A própria Ana Pi, né, mas eu estou no lugar da dança, Ana Pi, também uma bailarina, enfim, posso ficar aqui falando, né, de pessoas, de artistas que estão num outro lugar para pensar essas negruras, né, que na verdade estão pensando as negruras nesse sentido semiótico, que me interessa, né, que foge desse lugar, por exemplo, de macacos, que foge muito desse lugar do
do pai contra a mãe, né? Que, enfim, que são escolhas estéticas, para quem que eu estou falando, o que, que eu quero dar a ver, são escolhas, nada contra as escolhas. Mas eu acho que precisa-se de um debate e para a gente abrir esses lugares, né, fissurar esses lugares ali de representatividade, assim, que a gente cai neles e é uma grande armadilha. Representatividade é importante, tá, gente? Mas não é um fim em si mesmo. Só para deixar bastante esclarecido, é importante, mas não é um fim em si mesmo. Uhum. Tiago? Eu ia abrir agora. Gente, quanta coisa presepada isso tudo nosso. Olha, eu fiquei pensando também, pensando o tema da mesa, né, que é essa implicação histórica. E eu fui fazendo anotações de Ellen e de Soraya, e agora também elas ramificaram um pouco mais depois dessas outras falas da provocação do Stefan, mas fico pensando primeiro numa condição de processo criativo, quando traz o exemplo de Kintsugi, no sentido que existe uma preocupação do grupo, no sentido do que o grupo atravessa enquanto grupo, e aí produz, né, uma estratégia criativa, dramatúrgica, que quando o Stefano também fala, quando vem o Alzheimer, cria, então, essa implicação histórica como uma memória coletiva que se confunde, que se conflui com o grupo. Mas aí me parece que é um lugar que constitui uma estratégia criativa invocada pela história que o grupo promove como história do país também. É um lugar de implicação histórica. E acho que é um pouco. A gente está confluindo com Soraya, não aí exatamente. Então, eu fiz essas palavras e me lembrando de outros trabalhos. Por exemplo, quando eu leio Carta ao Pai do Kafka e assisto o espetáculo Carta ao Pai de Denise Stoklos, existe uma mesma implicação, né? Um breve contexto. Carta ao Pai do Kafka, toda aquela história que ele escreve aquela carta, que o principal é que só maltratava ele, que nunca mais o viu. Denise Stokos faz esse espetáculo teatral e termina dizendo carta ao pai, a carta que o mundo inteiro lerá, menos tu, pátria amada Brasil, né? Então, durante o espetáculo, ela torna o pai de Kafka isso que se chama patriarcado. Então, tem também esse mesmo lugar de condição, onde uma percepção coletiva histórica se organiza a partir de um lugar, né, que é o espetáculo, que reorganiza essa memória coletiva. Me parece que Ellen perambula ali, e também quando você fala da tríade, né, história, narrativa, identidade e memória. E aí, quando penso desculpa, eu sou de Soraya, quando eu penso em Soraya, a gente está pensando em fabular, em rasurar e deixar rastro. E aí não me parece que é uma implicação direta no sentido de algo que se atravessa daquela estratégia criativa do processo, mas muito mais de uma condição que precisa escapar, de vazar, de compor mundo. Acho que é um outro lugar de implicação, né? São lugares. E quando a gente está falando de temporalidades, quando a gente fala, né, aquela frase que acho que povoa a gente, o artista responde à questão do seu tempo. Eu acho um problema essa frase, porque assim, se a gente está pensando nesse lugar que é espiralado, né, pensando nisso, a gente também está pensando que essa questão do tempo ela é muito plural mesmo. Então, por isso que sim, a quantidade, seja o espetáculo de denúncia, seja o espetáculo que quer efetivar esse imaginário, está tudo certo. Mas, quando você fala em compor imagens, eu lembrei de um artigo seu que eu li há um tempo e reli essa semana, de 2020, depois eu li esse também da Sala Preta, que você citou aqui, Sô. E tem uma frase da Soraya, que acho que constitui o cruzo que eu estou tentando evidenciar de quando a gente pensa numa implicação histórica no sentido de um processo criativo que organiza uma linguagem de grupo, quando a gente está pensando numa implicação histórica que pluridimensiona possibilidades estéticas do fazer teatral. Acho que são condições diferentes que se apresentaram, entre aspas, né, aqui na conversa. Eu vou te citar, Soraya. Você diz assim: no rastro e no vestígio da fissura se dá o gesto da fabulação. Abra um parênteses. Embora você falou que não ia tocar tanto na fabulação hoje, mas como Ellen trouxe a palavra de imaginar e de futuro, e você traz fabular, eu acho importante citar isso para fechar o pensamento. Se dá o gesto da fabulação, diretamente ligado ao ato de imaginar, tanto no sentido da produção de imagens para o pensamento, a partir de uma releitura poética de coisas no
do mundo, como no ato de inventariar mundos outros possíveis, produzir epistemologias desejantes e múltiplas. Acho que aqui a gente consegue perceber e mapear as inquietações que vocês estão nos constituindo aqui, e trago esse trecho especialmente por pensar como que a poesia se organiza numa ideia diversificada, né, no que a gente se entende de modalidade teatral, mas não somente como uma estratégia criativa que reorganiza uma história do país ou que, né, que revisita algumas coisas. E aí pensei nessas fricções que vocês trouxeram nas tríades, quando penso em Ellen, narrativa, identidade e memória, e quando penso Soraya, fábula, né, fabulação, fissura, e você chama também de escrituras pulsantes. Você falou que está flutuando nos termos, mas nesse último artigo você também menciona esse outro termo que são as escrituras pulsantes. Então, eu só fiz esse mapeamento, aquele, né? Olha a objetividade que saco, né? Também, mas assim, mais no sentido de ver o quanto vocês produziram lugares assim que a gente consegue olhar para esses dois lugares, por esse nosso tema da nossa conversa e disparar relações muito distantes. E aí, obviamente, eu vou pensar em Nego Bispo, nas epistemologias, vou pensar no que você está chamando de campo semiótico, que é um outro lugar. Então, acho que a gente fez assim, né, com o assunto. A gente se toca e se distancia, se toca e se distancia. E por fim, eu só queria citar a dramaturgia da Leda Maria Martins, que é o Resta número 3 Figurações, que está presente naquele material Dramaturgias Negras, que de fato me parece que é um bom exemplo para pensar esse lugar de compor a complexidade dessa voz que diz e que age, acho que mais do que fala, né? Diz e age com as outras materialidades da coisa, e eu quis, né, trazer esse texto porque você traz ela. Enfim, faz sentido para vocês esse lugar assim de perceber essas estratégias da implicação teórica que se produz no processo criativo, mas que se produz numa necessidade de não ter esse desvio existencial solidificado de acordo com aquela pessoa que escreve, né, aquele corpo que escreve. Então é mais uma fala assim de mostrar os lugares que fomos e também pontuar isso que desdobra caminhos diferentes e que essas tríades de vocês organizam, acho que daí fecha o pensamento, as epistemologias que daí produz outros caminhos, né, para a gente refletir sobre o assunto. Então, de fato, as palavras são muito importantes porque elas agenciam esse código, esse mundo que a gente está inventando e solidificando. Faz sentido, gente? Não sei, vou passar para a Soraya e para a Ellen e depois ramificar para todo mundo que ver se fez sentido o que eu estou propondo. Obrigada, Tiago, pela longa costura entre os pensamentos. Eu acho que eu falei, a palavra que eu mais usei talvez tenha sido desejo, né? Desejo de futuro. Eu acho que essa é uma questão que na peça me soa, assim, ao invés dela ser, né, propor uma finitude ou imaginar uma finitude, ela vai pensar e possibilitar, desejar, na verdade, né? Então, essa ideia de um desejo de futuro, um desejo que se torne coletivo. E isso, para mim, é bastante forte também, quando a gente pensa nessas implicações, que eu não vou chamar de implicações históricas, mas implicações sociais, talvez, né? Como uma situação meio que de sinuca de bico, que muitas vezes a gente muitas vezes se encontra. Eu acho que essa peça traz um pouquinho isso, assim, como que nessa situação, nessas contingências de obscurantismo, né, dessa situação, eles falam, né, eles usam essa palavra obscurantista, mas essa é a negação. Eu acho que é essa negação que há, né, essa negação de futuro que há a partir desse tipo de postura de 2019 a 2022, de novo, não vou falar o nome porque não precisa, né? Mas essas contingências políticas. E aí, diante disso, a peça pensa a possibilidade, o desejo de futuro, de continuar, de ser, né? De existir, de ser, estar no mundo. E por isso que eu articulo um pouco essas questões de memória, identidade e narração, é,
E eu não entrei aqui porque não me interessa, mas eu tento trazer um pouquinho a ideia benjaminiana de contador de histórias, né? O quanto que isso pode ser uma convergência de experiências, o quanto que isso traz em si, né? Querendo ou não, essa confluência de experiências. E o quanto, para mim, isso está articulado a esse sair, como o Stefan falou, a ideia de identidade idem, né, que é um pouco ali o que está no pensamento do Paul Ricoeur, né? É um pouco de sair desse idem para chegar à ideia da ipseidade, para chegar ao outro, para chegar a trazer consigo também o outro, né? Então, por isso, o desejo, essa ideia do desejo, eu acho que ela é um pouco mais ampla, nessa peça, né? Ela ganha essa amplitude, essa força maior, assim. Não sei se eu viajei, enfim, mas tô aqui cobrando junto com você, tá? Tô tirando isso daqui da cachola agora. Bom, Amo. Vou passar para a Sô. Que massa você falar, Thiago, desse artigo, né? Que eu vim falando muito que me interessa, né? Teatralidades desejantes de festa. O desejo também a palavra desejo, ela também é muito presente na minha escrita, porque o desejo, enfim, é bem importante, assim. E aí você traz, né, o Thiago, você traz esse lugar, essa tríade aí, que Ellen traz de memória, identidade e narração, e comigo de movimento, fissura e fabulação, né? Que para mim é bem importante, esses gestos que eu venho pensando, que eu falei que eu não ia falar agora, mas que tem a ver um pouco com o que o Stefan coloca. Fico pensando nesses gestos como possibilidades teóricas de leitura para a gente sair do que o Stefan falou de jaula, que me interessa muito estar fora de jaulas e de caixinhas de identidades lúdicas, assim, colocando esse termo da Conceição Evaristo, que eu gosto muito, assim. Enfim, né, por exemplo, quando eu penso em movimento, que vem próprio desse lugar da diáspora, né, pensar o gesto do movimento como o movimento que se faz no Atlântico Negro, né, os navios negreiros eram mais do que navios negreiros, trouxeram histórias, culturas, enfim, que se reorganizaram, se recriaram no Brasil e que funda a nossa identidade brasileira, né? Trazem conceitos civilizatórios, fundantes para a nossa identidade brasileira. Então, fico pensando no movimento nesse lugar, né? Um movimento que vai direcionar para questionar os conceitos rígidos do que é e não é um teatro negro, né? Eu gosto muito de pensar nisso, porque tem-se muito presente o que é um teatro, o que se espera do que é um teatro negro. Né? A gente vai nas curadorias, né? Fiz curadoria do FIT, do FIAC, enfim, a gente sabe o que se espera, por exemplo, nessas curadorias, o que se chega de teatro negro, o que é o teatro negro, tem-se um conceito muito rígido de pensar. Se não fala disso, né, das mazelas, das dores ou das religiões de matriz africana, não é teatro negro. É quase isso, né? É um lugar ali o teatro negro tem que se fazer sofrer, ser endereçado para o branco falar, olha como eu sou tão culpado. Então, fico pensando, né, nesse lugar do movimento que vai questionar esses conceitos rígidos do que né, de uma falsa concepção do que é e não é teatro negro, e vai direcionar para a produção da diferença e da criatividade. Isso me interessa muito. Né? Aí trago a questão também da fabulação, né, como forma do corpo negro, né, do corpo da negrura, lançar-se como imagem-texto, inventariar outras imagens possíveis, né, criar imagens que faltam. Me interessa muito, né, uma teatralidade, as performatividades negras que criam imagens que nem a gente imaginava que existia. Isso, para mim, é sensacional, já que a gente lida com teatro, já que a gente lida com uma mediação estética, né? Pensar que atrás da imagem do teatro negro existem outras imagens nos teatros negros, né? Enfim, e a fabulação, né, que é uma pira muito a partir
nessa palavra, né, que não é nova, mas eu estou pensando dentro do contexto das teatralidades pretas, que é uma pira muito, né, de uma frase que eu li anos atrás do Fanon, que o Fanon diz que, né, não há negro, há negros. Essa pluralidade, assim, e que aí eu fico pensando, né, e essa frase do Fanon e a frase que ele fala, né, o negro é uma ficção criada pela branquitude. E eu, né, fiquei pensando, se o negro é uma ficção, mas se a gente pensa a ficção não como mentira, mas como possibilidade de criação, né? Nessa ficção, o negro, nesse lugar teatral, nesse locus ficcional, a negro pode existir em liberdade. Então, vamos criar essas imagens que a gente nem sabe que existe. Isso me interessa bastante, né, sair dessa lógica. O que está apresentado dentro dessa lógica, né, de como a subjetividade negra, as identidades negras foram apropriadas, e como a gente foge disso, como que a gente cria, volto à pergunta, né, do início da minha fala, como a gente cria imagens críticas de nós mesmos, né, então, e aí, né, eu fico pensando na fabulação dentro desse contexto, né, como esse lugar da ficção como possibilidade de construção de um espaço em que os negros podem existir sem amarras, podem recriar memórias, temporalidades, né, possam dedicar-se a um desejo. É isso que eu venho entendendo como fabulação, né? E a partir disso, produzir imagens, se eu estou produzindo imagens fabulares, eu também estou produzindo olhares fabulares. É esse lugar que Bell Hooks coloca bastante, né? De como a gente também tem que produzir imagens, mas faz com que a recepção também veja com outros olhos. Instaura-se outras subjetividades para quem vê, e principalmente para as pessoas negras, criar novas subjetividades. Então, a fabulação é nesse lugar, assim. Fico pensando, e é isso da festa, né? Gosto de pensar em teatralidades que desejam festa, mais do que qualquer outra coisa, assim. Obrigado, Soraya. A gente está chegando no final da nossa conversa, mas eu só vou fechar isso para passar para Stefan fechar a mesa e agradecer a presença de todo mundo e da existência desse colóquio, gente. Vamos fazer força para que ele continue. Eu só queria. Você falou, eu lembrei, Pedro Kozovski não pôde estar com a gente, mas eu separei uma frase dele que eu acho que fecha isso, que ele diz assim: como que a gente cuida para a imaginação não se tornar burguesa? E ele tá falando um pouco isso dessa imaginação que lida com o real, né? Um pouco que você tá trazendo, né? Essa fabulação que tá lidando para inventariar coisas, mas ela tá pisando, ela tem um lugar, né? Ela tem uma terra firme, a terra é bruta, mas é dali que se inventa, né, possibilidades. E ele fala isso numa entrevista em algum momento isso. Ele fala: "Poxa, vamos cuidar para não aburguesar nossa imaginação". Acho que isso fecha um pouco. E para fechar, a última coisa, eu começo com a Luby Prates, porque tem esse livro dela, não sei se todas aqui conhecem, que se chama Até Aqui, e é um conjunto, uma reunião de poesias dela, que ela de fato vai percebendo o quanto ela falava do que a gente está chamando aqui dessa jaula, e quanto que a poesia vai se transformando e criando uma complexidade de enunciação e de estética. Então é legal ver o livro nesse sentido. Enfim, queria agradecer, só para fechar todos os assuntos e não deixar nada vazado. Queria agradecer a presença de todos e todas vocês, agradecer, Stefan, por ter confiado na minha presença na construção do evento. E Soraya, espero que a gente possa desdobrar mais caminhos e descaminhos, mais desvios. E Ellen, por estar aqui conosco. E a vocês que estão aqui nos ouvindo, queria dizer que estou muito contente de ver rostos que vieram todos os dias e as primeiras pessoas também. Sigamos, né, gente? Sigamos. Um grande viva pra gente, um grande festa. Passar para Stefan. Bom, eu tenho um impulso dentro de falar muita coisa ainda agora. Talvez a gente pode, assim, eu queria talvez falar como para costurar isso um pouco com a nossa temática. Me parece assim, né, que existe uma possibilidade poética perene, indestrutível, que é não deixar
se capturar pela identidade, não se capturar numa forma específica. Na identidade fixa, né? Sim, sim, mas isso para mim, eu acho que, sim, sim. É, a outra eu ia chamar de subjetividade. Eu intuo, adorei a citação do Pedro, eu intuo que esse vaso reconstituído, mesmo que se vê com pó de ouro, as fissuras, é um tipo de memento mori, como no Zen budismo, uma lembrança da morte, né, que da ausência, mas ela quase cai ou cai no idealismo romântico. Uma harmonização, isso é uma questão para mim, né? Porque as fissuras estão ali não só porque a gente é um ser que busca sempre outros caminhos. Isso é um caminho. Porque o desejo, ou seja como a gente quer chamar, essa força, essa energia dentro da gente, que vai para a transformação. Senão a gente adoece e se transforma pela doença. Mas existe um outro tipo de fissura que é produto de uma violência. Aí Uhum. esse percurso de Kintsugi da destruição simbólica veemente para iniciar o caminho da superação pode ser verdade para o grupo, para a pátria amada Brasil, com certeza é Não. mentira. Uhum. Então, eu acho que para a gente não passar por cima dessa tensão, a gente tem que conviver com essa tensão e conviver com ela de uma maneira é, produtiva não, mas ativa, Uhum. livre, na medida do possível. Não deixar-se capturar por essa tensão e se imobilizar. Então, e cada um vai ter que achar, procurar a sua maneira poética de atuar, de colocar em ação essa, não só um protesto, mas de ir ativamente para além disso. Pode ser o cabelo crespo, que de repente eu faço, né, uma coisa enorme. Eu misturo desespero e desejo. E talvez assim a gente sempre faz isso, misturar desespero e desejo. Não sei, isso está Uhum. quase também um final romântico do nosso encontro. Mas, gente, muito obrigado. Eu acho que a nossa conversa trouxe um monte de sementes que merecem. Eu sinto um desejo de voltar e escutar várias coisas de novo. A gente vai gravar, está gravando, a gente vai colocar na internet daqui a umas 2 semanas com uma busca, vocês vão encontrar esse material. E, bom, é isso. Então, quero agradecer a Ellen e a Soraya pela presença, pela generosidade das contribuições, a intensidade das reflexões. E todas as pessoas que estão aqui, a Patrícia, estou feliz. A Patrícia que acabou de abrir a câmera foi minha mestranda há muito tempo atrás. Foi um encontro também bem feliz para nós dois, eu acho. E, bom, o Jorge está com a câmera fechada também. Então, eu acho que eu espero que esse colóquio encontre uma segunda, uma terceira edição. E talvez a gente se encontre presencialmente também em algum momento. Se a gente estivesse presencialmente, a gente saía para tomar uma cerveja e continuar o papo. Com Agora a certeza, gente vai com certeza. trabalhar. Tá bom. Mas, enfim, obrigada, Stefan, obrigada, Tiago, pelo convite, obrigada, Soraya, pelo papo, pelos aprendizados, pelos ensinamentos e pela conversa e por tudo aqui que a gente pôde tecer hoje. Gente, muito obrigada pela presença de todos e todas. Agradeço também pelos ensinamentos, Ellen, pelo papo, pela troca. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada, Stefan. Adorei estar aqui hoje. Foi gostoso, foi bom. Muito obrigada, gente.
Tá Obrigado, bom. gente. Tchau, tchau. Nos Próximo, vemos em então, hein, breve. gente? Até a próxima. Tudo de bom para vocês. Tchau. Nos Tchau. vemos, Boa espero quarta. eu. Tchau, tchau. Tchau, Boa obrigada. quarta. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Até.